Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a estratificação social. Então a gente vai fazer uma rápida revisão para ver um conjunto, né? Para entender a desigualdade social, a gente tem que saber como é que se estratifica uma sociedade, como é que ela se divide, tá ok? Então, lá nas antigas sociedades, nos indianos, nos egípcios, hebreus, enfim, os povos da antiguidade lá no mesmo momento que tinha Jesus Cristo, até um pouco antes, a gente tinha um sistema de castas, né? Em que os sacerdotes estavam acima de toda a sociedade, né? Depois vinham os funcionários públicos, quem lidava com as coisas do Estado, né? De impostos, os guerreiros e os trabalhadores vinham e sustentavam toda essa primeira parte aí que a gente está falando. Lá nos estamentos, que é a Idade Média, a partir de mais ou menos 1500 até 1500, mais ou menos uns 1000 anos, a gente tem o clero, a igreja, a nobreza e os servos, né? Quem trabalhava eram os servos. Como é que se estratificava? Quer dizer, como é que se separava? Percebam que nessas duas você tem a pirâmide em que a maior parte da população está sustentando uma pequena parte em cima, né? Então, tanto numa quanto outra se transfere de forma hereditária e hierárquica, quer dizer, hereditária de pai para filho, e hierárquica quem obedece quem, certo? E sem nenhuma mobilidade social nas castas. Já nos estamentos tinha pouca ou pouquíssima mobilidade social. O que é mobilidade social? A possibilidade de você ascender nessa pirâmide aí de divisão da sociedade, certo? Ou dentro dela ou para uma outra, né? Geralmente para uma outra era mais difícil. Dentro dela, né? Eu era servo e agora virava um agricultor independente. Mais ou menos isso, tá? Então, voltando aqui à ideia, nós temos a ideia de Karl Marx, que nós vimos na nossa última explicação, em que a sociedade é dividida em classes sociais para ele. Como é que funciona essa divisão, essa estratificação para Marx, né? E ele diz assim, ó, que classe social não bate com as ideias de igualdade, fraternidade, liberdade dos ideais burgueses da revolução, das revoluções burguesas a partir de 1600, né? Então ele diz que uma coisa é a fala, outra coisa é a prática. Na verdade, existe desigualdade social. Que cidade que forma, segundo ele? Entre proprietários dos meios de produção, não é quem é dono, mas o que é um meio de produção? É a fábrica, né? Onde tem os utensílios para o trabalhador ir lá e trabalhar, trocar suas horas de trabalho. E justamente esse cara é o não proprietário dos meios de produção. Ele entra somente com o trabalho dele, tá? Então, traduzindo, a burguesia, os donos, os proprietários dos meios de produção, e o proletariado, que tem sempre um conflito. E é claro que a burguesia, para o Marx, tem o Estado, tem a polícia do seu lado, enquanto os trabalhadores só têm a si para se organizar. Tá? Então ele diz que é nessa gangorra aí que a burguesia é um pouco sempre mais poderosa do que os trabalhadores. Mas os trabalhadores unidos, ele diz que podem também modificar a sua história, né? Indo para o Max Weber, que é o cara que a gente vai ver hoje, ele fala em classe social, mas diferente já do Marx, né? Ele fala de possibilidades de poder, assim, né, dentro dessas classes. O que seria conquista de poder? O econômico, né? Se tem dinheiro, né? Se tem mais dinheiro, tem mais poder. Se tem um poder político, não necessariamente um político, pode ser um grupo de políticos, né? Um partido político, ou como essa pessoa influencia dentro da política. E status e privilégio seria, por exemplo, a Juliette lá do Big Brother, né? Alguém que tem um status e um prestígio conquistados ou pelo esporte, ou pela arte, ou por um programa. Então você acaba tendo esse poder, né? Certo? Então, o Weber classifica a sociedade nesses três quesitos. E a nossa sociedade, ela acaba utilizando a ideia do Weber em diferentes classificações da classe, né? A mais rica, B, intermediário, né? C, classe média, D, né? Até 4 mil reais, eu acho. E a C aqui, e a E, que é abaixo da linha da pobreza, tá? A, B, C, D, I, E. A E é que ganha um salário mínimo aí, né? E aí, diferentes
ideias aqui que a gente vai ver. Agora, se é por família, se é por pessoa, isso tudo tem uma diferença. Mas o ideal, a ideia de classes sociais como nós temos hoje é a ideia de Max Weber, tá ok? Karl Marx não é bem-vindo na sociedade capitalista. Terminamos por hoje.